Fala pessoal, é o Claudinho Inter. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns desenhos que eu tenho guardado aqui na minha pasta, tá? Essa pasta aqui. Alguns deles estão sem datas, mas eles são muito antigos. Esse aqui, por exemplo, é um desenho da década de 80. Devo ter feito ele lá por 85, 86. Esse aqui é quando eu fazia um curso de desenho publicitário. E, se eu não me engano, essa imagem aqui está no livro Desenhar é Fácil, Bonito e Necessário, do professor Velci Sautier. A ovelhinha, o marreco. Essa aqui foi extraída de uma revista masculina. Não ficou muito boa, mas ficou sexy, né? Essa aqui era um exercício sobre figura humana, também do curso que eu fazia. Este aqui, da mesma forma, desenho uma espécie de esboço, né, de uma pessoa em movimento. Esse aqui eu até assinei embaixo aqui, mas eu não botei data. Essa aqui, ó, março de 85, 18 de março de 85. Eu não estou errado nas datas que eu dei. Esta rosa é grafite, né? Isso aqui é tudo grafite no papel sulfite ou no canson. Eu não me lembro qual papel. Aqui um desenho semelhante daquele outro lá também com traços. E esse aqui é um desenho bem primário que a gente fazia logo que entrava no curso. Que é essa xícara aqui, a orquídea e o melãozinho. Acho que era um melão e um caju, não me lembro, um cacau, não me lembro. Outra xícara. Me parece ser a mesma mulher daqui. É, a mesma mulher, eu não sei porquê. Talvez fosse um exercício duplo, né, de fazer. Esse aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Esse desenho desse cavalo tem história, tá? Na época eu tinha aí os meus 17 anos, eu acho, 16 anos, e eu me denominava Vlad. E fui fazer um trabalho na faculdade não, no colegial, na biblioteca do colégio. E lá numa enciclopédia, que eu acredito que fosse uma Barça, eu vi um esboço de cavalo. E aí eu repliquei ele aqui. Matei a aula para fazer isso aqui, gente. Acabou a aula quando eu vi esse cavalo, eu me apaixonei. Tá? Aqui faltou um detalhezinho, ó, que eu não sei exatamente se não tinha e eu abandonei ou o quê. Mas vocês podem ver que eu copiei a patinha dele aqui, porque ela não saiu aqui, ó. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu queria o esboço na íntegra para fazer depois. Eu acabei não fazendo. Mas era o que eu queria o esboço completo para fazer depois. Matei aula por causa disso. Esse aqui é de 84, ó, agosto de 84. Esse cavalo. O cavalo é difícil de desenhar, tá, gente? Aqui era um trabalho que eu estava fazendo sobre o Miura, que era um veículo da época. Esta aqui era uma Brasília, né? Eu tinha uma Brasília vermelha e aí eu resolvi, eu não sei se na época eu ou meu pai, porque quando meu pai faleceu a Brasília ficou para mim. Na época eu disse, vou fazer aqui uma Brasília com uns spoilers na frente e tal. Então era uma Brasília. Uma igreja
Na verdade é uma cidade barroca, né? Provavelmente aí Ouro Preto, uma coisa assim. Este palhaço aqui eu fiz ele de cabeça dentro do ônibus, enquanto o ônibus saculejava eu fiz. Mas eu fiz baseado na capa de um livro que eu tinha. Ou seja, né, de cabeça assim, pela capa do livro. E por isso que ele aparece de novo aqui, ó. 86, aqui eu não sei. Mas aparece de novo aqui porque depois eu resolvi fazer o desenho de novo. Tá? E um deles foi feito no ônibus, eu acredito que foi esse aqui. Porque... eu não sei porquê. Essa menina aqui foi feita no lápis de cor. Só aqueles lápis comum mesmo, sabe? Era um exercício que eu estava fazendo. O palhaço já falei. Esta caveira aqui eu desenhei a pedido de um amigo, um rapaz que faleceu ainda muito jovem. Ele tinha me pedido para colocar ele queria pintar no bug. E aí ele pediu que tivesse alguma coisa relativa a caiaque, então eu botei esses remos aqui. Isso aqui não, eu acho que é só, não sei. Não, isso aqui não é nada, é só as costas do papel. Esse desenho, eu nunca terminei ele, mas eu gostei da ideia, por isso eu guardei. Que ele tirava essa tampa aqui e aí aparecia como se fosse uma escotilha, né? E aqui tem uma âncora, inclusive. Aqui é um desenho a lápis de uma cidadezinha na beira do rio. E aqui... Isso aqui fazia parte do curso também, era um desenho que eu estava replicando. Mesma coisa com relação a esse homem aqui. Esses macaquinhos são um esboço de um trabalho que eu fiz com macaquinhos assim, que era o macaquinho no natural, uma estilização intermediária e uma segunda estilização mais simplificada, mais fã, vamos dizer assim. E aqui um tucano. E eu não sei se é um albatroz ou uma gaivota. Aqui é o mamão cortado. Esse desenho eu fiz um quadro sobre isso aqui, pintado com guache. Ficou bem bonito. Também tudo isso aqui era exercício, essa bandeja de frutas. Ó, eu gostei dela, eu achei que ela ficou boa. Bandeja de frutas. Aqui o exercício sobre olho, orelhas, bocas das mulheres em grafite, né? Essa aqui é uma estátua de mulher, né? Eu gostei, é grafite com esfuminho. Grafite com esfuminho. Esse aqui é aquele tipo de desenho que a gente só faz o traçado assim. Mais exercícios de nariz, boca. Eles estão assim, fora de ordem. Eu não sei se porque eu achei e coloquei, ou se porque eu tinha feito os exercícios fora de ordem mesmo. Isso aqui é o nariz do meu professor, o Velci Sautier, na época, né? Que ele tinha se autodesenhado no livro e aí a gente copiava dele. Exercício de mãos. Mãos são muito difíceis de fazer. Muito difíceis. Pé também, mas a mão é pior. E aqui é a natureza morta, né? Esse aqui não ficou muito bom. Era um exercício de pontilhismo, mas eu digo que isso aqui é um risquilismo. É um risquilismo porque eu nunca fui paciente para fazer pontilhismo. Tá? A gente fazia no papel couché e com nanquim de pincel, né? Esse aqui é nanquim de pincel e aqui é o nanquim no bico de pena. Os pontinhos também nanquim no bico de pena. Daí é para fazer nanquim na canetinha também, canetinha de nanquim.
Aqui é um veículo que existe, tá? É um Lancia Stratos de 1970, que eu achava lindo. Ele parece as que a gente chamava de lançadeira de máquina de costura. Menino, uma criança que eu conheci. E isso aqui era um rascunho de uma peça que eu desenhei. Eu vou tirar daqui para vocês verem. Tá? Isso aqui é uma aquarela, só que eu fiz ela mais chapada. Mas isso aqui era um exercício. Podem ver que eu fiz aqui, ó, esses traços todos. Isso aqui era um exercício. Depois eu fiz esse desenho em tamanho maior e também fiz ele em preto e branco. Isso aqui na época a gente não tinha quase xerox, não tinha nada digital, era tudo na mão. Então uma empresa aí, eu era garoto ainda, tinha, sei lá, uns 20 anos, me pediu para fazer. Isso aqui era uma peça que eles construíam e eles me pediram para desenhar para eles. Este aqui é um exercício de figuras geométricas com aguada de nanquim. Tá? Não sei se vai aparecer bem, mas é aguada de nanquim. Também exercício de aguada de nanquim nas uvas. E aqui nessa bandeja, igualmente, aguada de nanquim. Como é que é a aguada de nanquim? A gente coloca um godê próprio com água, né? Nos três. Normalmente eles são em três. São 3 buraquinhos cada um. E aí a gente coloca em um 3 gotas, no outro 2 gotas e no terceiro 1 gota só. E põe água. Então a gente vai trabalhar com o que tem 1 gota só, fazendo essas. Aqui, ó, essa parte mais cinza. E no que tem as 3 gotas, essa parte aqui mais escura. E a gente vai trabalhando assim, vai conseguindo mais tons. Pode inclusive usar um outro godezinho ou um pires e fazer uma misturinha e fazer ele ficar mais suave. A gente vai trabalhando lá, né? É um godezinho parecido com aquele que eu uso para as pinturas de aquarela. Só que ele tem uns buraquinhos. A aguada de nanquim também. Esse aqui também é a aguada de nanquim. Ele é uma pintura difícil, não é tão fácil. Eu gosto, eu acho que é gostoso de pintar com aguada, mas é difícil. Então eu vou mostrar aqui como é que ela fica fosca. Ela não tem esse brilho que aparece no saco plástico, tá? E isso aqui é uma pintura antiga. Vocês vejam que ela é antiga. Às vezes fica mais chapada. Qual o artifício que a gente pode fazer aqui? Eu posso passar água transparente, né, água pura, nessa parte da árvore aqui e depois pingar a gota e a gota sair se espalhando. Assim, eu dou uma pincelada e ela vai se espalhando. E é mais ou menos com isso que a gente trabalha, tá? Vamos dizer assim que depende do dia, se é um dia quente, se é um dia frio, se é um dia chuvoso. Tem uma série de coisas que pode interferir no trabalho. E a pessoa tem que aprender a dominar isso aí. A bailarina. Aqui é um guache desses de criança infantil. Eu vi esse desenho em alguma coisa, em uma revista, não sei, e aí eu resolvi copiar. E este carro aqui eu tirei meio que da cabeça, assim, ele era para ser um Alfa Romeo, mas assim, eu meio que tirei de cabeça, então eu não sei se ele tá próximo da realidade, tá? E aí eu usei aqueles pozinhos dourados para misturar com a tinta.
Não sei se botei cola junto, mas eu fiz para ficar esse dourado aqui. Ó. Eu não me lembro o nome daqueles pozinhos. Aqui é canetinha e giz de cera. Aqui foi feito o trabalho de bico de pena, exercício da figura humana, musculatura, né, em bico de pena. Eu gosto desse desenho aqui, e, embora é um estudo da figura humana, eles lembram uns androides, assim, né? Eu achei que ficou bem interessante. Esse aqui até parece o Schwarzenegger. Aqui eu não sei bem se elas são holandesas, o que é, mas enfim, também é bico de pena. E esse aqui é aquarela, tá? Ó, mais bico de pena das mulheres. Eu deveria inverter isso aqui, né? Isso aqui é uma aquarela, mas eu usei ela mais chapada, como se fosse um guache. Então ela ficou assim, desse jeito. É a mesma coisa aqui, aquarela também. Mais chapadinha. E essa aqui também é aquarela. Eram exercícios de desenhar aquarela que eu estava fazendo. E essas figuras aqui vocês podem encontrar no livro do professor Velcy Sautier, um livro sobre pintura. Aqui é o próprio professor com a filha que eu desenhei. Eu vou ver se coloco no vídeo o nome dos livros dele. Isso aqui era o seguinte. Aqui é um xerox. Não me perguntem por que, era um exercício, tá? Era um xerox. Aí a partir dali do xerox, que eu fiz uns detalhes em lápis, eu fiz esse aqui. E esse aqui era a figura intermediária, tá? Eu fiz, na verdade eram 3 versões. Essa aqui e depois vinha esta outra. Aqui era para uma empresa siderúrgica que eu criei esse logotipo. Irmãos Lima. E isso aqui são desenhos de peças. Essa peça aqui, inclusive, é aquela outra que eu desenhei colorida. Desenho de peças que eu fazia, tá? Fazia para eles mostrarem como era, porque, como eu disse, o pessoal não tinha outro recurso, era só o desenho. Aqui também é bico de pena e pincel, tá? Tudo isso aqui é bico de pena e pincel. E aqui é uma cópia reduzida daquele outro desenho. Isso aqui, para quem não sabe, não conhece, era o seguinte. Isso aqui era um escapamento, ele era parafusado na lateral, e essa parte aqui é que saíam os gases, e quem olhava lá, o biquinho do escapamento estava sempre limpinho. Era assim que funcionava. Aqui, o pequeno é uma cópia, tá? O pequeno é uma cópia. Provavelmente eu ia usar esse pequeno aqui, tinha uma ideia de fazer um gibi, alguma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. Mas isso aqui é uma figura que eu tirei de um livro que eu estava estudando, tá? Isso aqui também. Aqui é também um exercício de figura masculina com aquele bico de pena. A feminina no grafite, né? Aqui também, ó. Tudo aqui já era desenho de grafite, eu gosto desse desenho aqui.
Acho que eu consegui fazer ele bem feito. Que eu tenho minhas limitações para figura, assim, para rosto, tá? Este homem aqui também. E este aqui é o meu pai. Que eu fiz ele assim, ele ficou um pouco duro. Eu quis retratar ele bem e ficou. Mas ficou um desenho um pouco duro, assim. Esse aqui ficou um desenho melhor. Talvez pela responsabilidade de desenhar meu pai. Esse aqui também. Isso aqui, eu vi isso aqui em algum lugar e resolvi desenhar, replicar, com uns toques meus, assim, né? Mas era uma obra de um artista que eu achei legal. E aqui é umas doideiras aqui que eu fiz. Eu não sei exatamente como que eu fiz, não lembro mais. Mas aqui, provavelmente eu pus a tinta e dei uma esfregadinha com outro papel. Isso aqui é só uma expressão, tá? Esse desenho foi feito em pastel seco. E aqui, eu acho que é pastel seco também. Esse aqui é giz de cera. Essa figura aqui eu chamo de obsidiado. Foi feito com giz de cera. A gente pega ele deitado. Isso aqui eu fiz centenas de desenhos assim. Que era uma casinha, a casinha onde a minha mãe mora até hoje. Só que aqui com um desenho bem antigo, de logo que a casa foi construída, né? E esse papel, ele era um papel muito grosso, eu não sei o nome dele. Ele deixa essas marcas aqui, ó, a tinta não pega bem nele. E aí virou uma característica. Esse farol eu fiz também para o curso de desenho que se chamava END, o curso do END, né? E esse aqui era de um curso de letras e cartazes. Outro cavalo. E esse segundo cavalo aqui, que eu não lembro mais, mas era um exercício de fazer desenho estilizado. Exercício de fazer desenho estilizado. Isso aqui era um estudo que eu estava fazendo sobre um personagem chamado Zé Mundinho. Então aqui é um globinho, tá? Um globinho com a lua. E essa aqui seria a minha esposa, que eu comecei a criar um personagem chamado Zetinha, mas eu nunca continuei. Até por isso que a minha moto se chama Zete Davidson. Ó, a Zetinha. Isso aqui isso é uma cópia, né? Uma cópia da foto de escola. E aqui está o meu amigo Pedro. E aqui estou eu. Esse garoto aqui chamado Taborda. E esse aqui, Marco Aurélio. Isso aqui é quando eu tinha 7 anos, tá? A colega Carla, a colega Margarete, Eclair. Alguns eu lembro, né? Paulinho, Marco Antônio, João Batista. Esse aqui se chamava Nando. Professora Rosinha. Isso aqui fala sobre o Zé Mundinho, tá? Zé Mundinho. O Zé Mundinho representa o nosso planeta e, como tal, é atraente, lindo e amigo. Seus maiores problemas ocorrem pelo desrespeito e o desamor de seus próprios habitantes, que não têm consciência dos males que lhe causam os agentes poluidores, derrubadas de árvores, queimadas, explosões e guerras. Como nós, o nosso herói comete erros e é desorientado, pois ele representa uma consciência coletiva e ecologicamente sofre a influência de seus habitantes. O generoso planeta é, além de tudo, um romântico vivendo sempre apaixonado pela sua melhor amiga e pelas estrelas. A melhor amiga, no caso, é a Lua, né? Bi, bi, bi. Zé Mundinho em comunicação com o espaço sideral. Bi, bi. Para que você quer se comunicar, Zé? Pergunta Luana. Ora, Luana, para promover a confraternização intergalaxial entre os seres.
Aí diz Luana, mas e a confraternização mundial entre os homens, quando vai sair? Uma crítica aqui, né, sobre as guerras que já existiam muitas na época. Aqui ele conversando com Mercúrio. O Mercúrio é um planeta muito quente, diz a Luana. Você tem que ser como eu, cabeça fria, né? Porque ele tem os polos aqui. E aí o Mercúrio diz, mas com esse buraco na camada de ozônio, logo você vai começar a esquentar. Isso aqui naquela época, lá na década de 80, início de 90. Já se falava em camada de ozônio. O que você está fazendo, Mundinho? Estou admirando aquela estrelinha que fica a uns 150 anos-luz de nós. Que foi, Zé Mundinho? Ora, Luana, só podia ser queimada no Brasil de novo. Uma crítica às queimadas no Brasil, isso lá na década de 90 também. Essa casa era o meu sonho na época, né? Lar do Cilar. Um Miura na garagem, uma boa casa, que eram os modelos da época. Tem até o número, ó, 896, joguem. Esse aqui foi um rascunho do meu professor Breno. Um abraço aí, professor Breno. John Lennon. Essa figura aqui já é 2020, não sei exatamente. Uma coisa que me deu vontade, talvez até por causa das máscaras eu resolvi fazer essa figura. Se bem que isso aqui é antes, né? Antes da pandemia. Mas essas frutinhas aqui que eu não sei porque estão fora de ordem. Esse desenho aqui, ele é meio novo. Tá? É desse ano. Esse aqui é deste ano também. Caneta hidrocor e aquarela. É uma técnica mista. Esse aqui é caneta preta e aquarela. A mesma coisa, caneta preta e aquarela. Num papel canson. Acho que é papel canson. Aqui é hidrocor. Este aqui eu fiz até um vídeo, né? Hidrocor. Essa motocicleta. Esse aqui é um Fusca desenhado de cabeça também. Isso aqui eu não copiei de nada. É só na cabeça. E aí eu fiz as minhas loucuras, né? Esse desenho eu gosto muito dele, tanto que eu botei no canal. É a obra aquela em homenagem aos açorianos, aos portugueses, colonizadores. As gabines telefônicas. E esse aqui é um rascunho, assim, é um trabalho que eu fiz para minha esposa, no caso. Ela não gostou, não preciso nem dizer. Porque é o meu jeito de desenhar, entendeu? Que também são exercícios. E este aqui, eu peguei um desenho que estava abandonado, que só tinha essa parte aqui, que é igual a esse outro que está por aqui. Achei. Ó, esse aqui seria igual, tá? Mas aí eu devo ter errado e abandonei o desenho. Fui fazer outro. E agora eu fiz uma releitura dele. Tá? Fiz uma releitura dele usando tinta branca, usando aquarela e hidrocor. Esse aqui também, acho que está num vídeo. Essa obra aqui, né? Esse aqui é um desenho que eu fiz assim, meio rápido lá, quando eu esperava a minha esposa na cabeleireira lá. Eu fiz essa borboleta e tinha essa flor. No desenho original, essa flor ela é bem maior. Mas me deu na ideia de fazer a borboleta maior. Aqui é uma libélula.
E era isso. Eu queria deixar registrado, né? E esses desenhos são todos desenhos sem compromisso, desenhos de aprendizado. E acho até que eu desenhava melhor antigamente. E eu estou tentando recuperar isso, sabe? Eu tenho outras coisas, pintura a óleo, desenhos grandes, mas esses aqui pequenos são os que me acompanham, né? Porque eu tenho uma pasta guardada e é muito fácil de acessar. A gente guarda assim, ó. É isso aí, pessoal. Quem puder, dá um likezinho, ativa o sininho e se inscreva, né? Ative o sininho para receber as notificações e se inscreva para dar uma força para nós. Era isso, gente.